Ah, deu certo. Ok, deu certo. Então, deixa eu dar um entendi aqui do lado. Bom, como sempre, eu começo pedindo a Jesus que ajude a gente a falar de coisas que auxiliem a nossa evolução, porque ninguém vem para o planeta, apesar dele ser lindo, vem para o planeta de férias, a gente vem para evoluir, né? Vem para uma escola, para ter mais uma aula e para andar em direção a Deus. Bom, falar de Deus já foi uma tarefa complicada que me deram, né? Eu gosto sempre de comentar que quando a gente chega, né, e vai falar de Deus, a gente fica que nem uma formiguinha tentando explicar o universo, porque essa é a relação é de infinitude. Então, é claro que qualquer coisa que eu disser é o meu entendimento de Deus, é aquele que me serve. Eu acho que eu tenho que admitir as pessoas, é isso? Não, É o entendimento. isso eu faço, não se Ah, preocupe tá não. bom. Ok. É o entendimento que eu fiz à luz da doutrina espírita, né? Porque, afinal de contas, mas que, obviamente, eu sei que está falso, que daqui a 100 anos as pessoas vão estar olhando e dizendo, nossa, eles acreditavam que isso era Deus? Como? Que coisa, né, primitiva, porque, afinal de contas, a lei de evolução funciona sempre. Então, só para já para brincar, vamos lá. Eu gostei, eu coloquei aí um símbolozinho que tem antigo, que é o olho que tudo vê, porque esse é um jeito que muitas vezes a gente pensa a Deus, né? Como o olho que tudo vê, né? É aquela coisa que a gente às vezes fala para as crianças, nos fala tanto que fica repetido na cabeça da gente. Cuidado, o Papai do Céu está olhando, né? Como se ele fosse aquele cara que inspetor da escola que fica entrando na sala para ver quem é que está fazendo bagunça. Aí eu botei esse símbolo aí de propósito para a gente falar sobre isso. Kardec se preocupou muito com o tema, tanto se preocupou que a primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus, né? E aí vem a resposta que todo mundo espírita sabe de cor. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Isso, de fato, assim, abrange um monte de coisa, abrange boa parte do que a gente pode conseguir perceber como Deus. Ou seja, é Deus que organiza o universo, é Deus que mantém as leis funcionando, é Deus que faz com que as relações entre pessoas e entre corpos físicos se organizem, e aí, desse jeito, né, ele é a inteligência suprema, ele que organiza o universo como um espírito organiza o funcionamento do seu corpo, né? A gente vai depois voltar a isso também. E ele é a causa primária de todas as coisas, porque foi dele que começou todo o processo, né? Mas aí, quando a gente fala isso, vem o seguinte: quando a gente fala, né, da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né, a gente está partindo de uma ideia de Deus que é construída, e óbvio que só pode ser assim, da matéria para o que é Deus, porque no fim das contas a gente olha as coisas e verifica que se tem ou não tem um autor. Ninguém vai olhar, como Kardec mesmo diz, um relógio ou, sei lá, um jarro ou uma pintura e achar que aquilo foi ao acaso. Então, a gente costuma botar um causador em cima daquela causa. Você vai num museu ver uma obra, você não vê o pintor pintando, mas se diz, puxa, como ele é genial. Você está vendo aquele aspecto dele e está achando genial. Quando a gente olha, e quanto mais a gente aprofunda o conhecimento a respeito do universo, das leis físicas, etc., mais a gente fica impressionado, né, com a grandeza de Deus, com a possibilidade que a gente tem de viver num universo que funcione de uma forma tão harmônica. Mas uma coisa sempre termina causando uma certa questão. A gente fala que ele é inteligência suprema, inteligência suprema. Será que a gente é capaz realmente de saber o que é uma inteligência? Hoje esse papo é bem da época, né? Assim, por quê? Existe, eu esqueço de clico no canto errado. Existe uma questão sempre que está sendo posta cada vez mais a respeito das inteligências artificiais, né? E as inteligências artificiais, o pessoal pergunta, mas essa inteligência artificial é o quê? É um ser? Ela existe? Ela tem consciência? Ela não tem? Né? E começa a se discutir um monte de coisa. E um matemático bolou um teste, mas é mais um jeito de falar do assunto do que qualquer coisa. Ele falava sobre o jogo da imitação. E a proposta dele está aí no desenho. Ele colocaria duas pessoas, né? Ele sugeria que fosse um homem e uma mulher, né? E do outro lado, uma pessoa que era justamente quem ia conduzir o teste.
E a pessoa tinha 5 minutos para fazer as perguntas que quisesse para qualquer um dos dois, que também tinham o direito de responder a verdade ou mentir, né? E ele, pelas respostas, ele ia verificar e descobrir quem era homem e mulher, ok? Esse foi o primeiro teste que se pensou disso aí. E se viu que era capaz, porque você vai perguntando as coisas, pelo jeito. Isso tudo é mediado por computador, né? Ele não está ouvindo a voz, né? Não é o timbre da voz que vai dizer isso. Pelo tipo de resposta, pelo jeito de organizar o que você escreve, né? Eu ia dizer que fala, mas não é o que fala, o que você escreve, pelo jeito de, né, de organizar o pensamento, você termina percebendo quem é o homem e quem é a mulher. E aí, em cima disso, se fez uma referência dentro que pelo menos em 30% dos casos as pessoas identificavam. E ficou essa referência de 30% dos casos identificados, isso validava, né, o gênero de cada um. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, se fala muito do teste de Turing, porque aí você põe um humano e um computador, certo? E aí a pessoa começa a fazer pergunta para os dois, e eles vão respondendo, fazendo pergunta para os dois. E no final ela diz quem é que é o humano, quem é que é o computador. É o mesmo teste, né? Então, a ideia dele é que a gente conseguiria descobrir, no fim das contas, qual é o humano, qual é a inteligência artificial, né? E aí, com isso, a gente saberia se, quando a inteligência artificial fosse tão consciente, tão humana, que ela pudesse se confundir com o humano. Aí, vamos adiante. Pô, eu clicando no lugar errado. Virou. Então, a gente conseguiria saber se a inteligência artificial fosse capaz de pensar como um humano. Só que em junho de 2014, e aí eu vou usar o termo técnico primeiro para explicar, um chatbot chamado Eugene Gustman passou pelo teste de Turing. Ele foi criado em 2001 por dois russos. Um chatbot é um programa, né? Está escrito aí na segunda linha. São softwares, são programas que simulam conversas, né? Que aí fazem análise do que você está dizendo, hoje em dia até dizendo, entendem, colocam num contexto e respondem você. São capazes até de manter uma conversação entre os dois, né? Então, a gente conhece alguns, né? A gente já é familiarizado com alguns. Por exemplo, a Alexa, a Siri, a Cortana são o estado de arte do momento atual dessa tecnologia. Então, você conversa com elas, né? Dá bom dia, ela dá bom dia de volta, dá boa noite, ela deseja que você tenha uma boa noite de sono, não sei o quê. Então, são programas que existem. E, para surpresa de todos, que esperavam que se precisasse de um supercomputador para simular uma pessoa, na verdade, não foram supercomputadores. Elas estão embarcadas em dispositivos até bem simples, né? O seu celular tem, dependendo do celular, tem o Google, tem a Alexa, tem, né, da Siri, tem qualquer um desses assistentes pessoais, como se chama hoje. Só que lá em 2014 ela passou do mesmo jeito. Era uma comemoração de 60 anos da morte do Turing, e aí fizeram um concurso na Inglaterra, todo mundo botou os softwares para concorrer, e esse software foi considerado como pessoa. Depois aí o cara chegou e disse: não, esse aqui não era pessoa, era um programa, né? Então, está citado aí, o primeiro deles, eu cheguei, eu estou ficando velho, né? Eu cheguei a brincar com Elisa, né? Ele foi criado em 66, mas eu ainda era uma criancinha, mas eu cheguei a brincar com Elisa e ele era muito chatinho, porque ele não conseguia fazer as coisas direito. E tinha uma coisa muito engraçada, que ele simulava como se fosse uma consulta psicológica, que se você não falasse de pai e mãe durante muito tempo, ele perguntava: não, vamos voltar ao assunto para sua família. Aí voltar para pai e mãe, que é uma coisa bem comum e recorrente, né, no atendimento psicológico. Então, o que a gente viu? Que o tal do teste de Turing não definia inteligência de jeito nenhum. O que ele definia era a capacidade de um programa de conversar com os seres humanos, ser capaz de se comunicar através de uma interface falada, né? E aí a gente ficou sem um teste que pudesse julgar o que é inteligência ou não. Só estou falando porque a gente costuma, muitas vezes, colocar, né, um sentido sem pensar muito nele, sem aprofundar muito, né? Independente do pensamento todo, que Deus é causa primária, etc., o sentimento de Deus ele já existe desde a época, da época primitiva. Mesmo os selvagens têm uma sensação de deidade, têm uma sensação de Deus. Eu botei aí, eu adoro o Carlos Ruas, né, que é esse cartunista que está aí em cima, e ele brincou com isso, né? Teoricamente está Deus lá na ponta,
e aí brincando com as regras do jogo a respeito da terra, né? Só pode ter um filho por rodada, um dilúvio por vez, perdendo os fiéis, passa os fiéis para o próximo, e ninguém pode ver vocês. E ganha quem prosperar mais. E botou os deuses, né? Ganesha, um deus hindu, Zeus, foi botando os deuses aí brincando. Porque sempre a gente criou uma ideia de Deus, porque ela é inerente ao ser humano. A gente, quando olha para o universo, não tem como a gente não pensar que alguma coisa organizou isso, que alguma coisa estabeleceu as leis que dão razão, para que fazem funcionar isso aí, né? Então, não tem jeito da gente não pensar na lei divina e natural, e eu gosto de botar o que está lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. A gente sempre pensa nisso só pensando no ser humano, que está lá em cima nessa pintura, né? Representado. Então, tem os homens vindo, né? Ficando mais idosos, morrendo e, né? Renascendo do outro lado, que é o que a gente está muito mais familiarizado com as questões, no fim das contas, que são da evolução moral, da convivência das pessoas, e de vida em vida a gente vai aumentando. Mas muitas vezes a gente esquece da parte de baixo aí, que ele está usando a mesma coisa. O nascer, morrer e evoluir sempre foi o que faz a evolução das espécies. Cada vez mais os princípios inteligentes vão se aprimorando, vão se tornando mais capazes de ter uma senciência, de se perceber, de desenvolver uma consciência, e esse processo também se dá através da morte e do renascimento, né? Eles vão progredindo, eles vão acumulando evoluções para isso. Eu sou meio suspeito quando eu falo disso, porque eu gosto muito do aspecto, né, da ciência da doutrina espírita, né? Afinal de contas, a gente gosta muito de dizer que a doutrina espírita é um tripé: ciência, filosofia e religião, né? Então, a gente tem essas três bases, e muitas vezes a gente não gosta muito das três bases, né? Então, como eu falei, eu sou muito suspeito, que eu gosto muito da parte científica, de qualquer jeito. Então, tem a ciência, que tem a ver com o estudo que a gente faz, né? E que a ciência leva a uma evolução moral, que conduz para a religião. Tem a filosofia também, que é a discussão sobre as questões de ética, as discussões sobre as possibilidades e os impedimentos que a gente tem que ter para conviver com os outros, também vai levar pela questão moral à religião. E a ciência e a filosofia conduzem o conhecimento, né? Vamos adiante. Quando a gente pensa na religião, ela é calcada em revelações. A religião ocorre com alguém do plano espiritual vem e faz uma revelação para a gente, conta uma verdade. A gente conhece isso porque a gente se comunica com os espíritos com frequência, né? Ela é percebida por cada das culturas, por cada homem, dentro do seu sistema simbólico, não tem jeito. A gente não é capaz de entender exatamente aquilo que o espírito está dizendo. Não porque a gente não tenha palavras para representar o que ele está dizendo, mas porque quando a gente escuta alguma coisa, a gente converte isso dentro de nós em símbolos. E aí a gente passa a trabalhar com os símbolos, né? E à medida que a gente vai conhecendo mais, a gente começa a simplesmente simbolizar de outra forma. Eu coloquei de propósito, e a maioria deve conhecer, o Thor, né? Que até hoje está nos cinemas, né? Tem os Vingadores, etc. Todo mundo conhece, é o Deus do Trovão. É um deus viking. Então, ele está até hoje, a gente conhece, sabe o que ele representa, sabe de tudo isso, e ele é o deus do trovão, né? O pessoal via quem trabalha com metal, nos ferreiros, batendo nas bigornas e saindo faíscas. Então, não podiam deixar de imaginar que aquela faísca gigantesca que corria os céus devia ser alguém batendo numa bigorna. Então, botaram um deus com um martelo, né? E aí do martelo saem trovões. Ele está aí até hoje. A gente continua conhecendo esse símbolo, entendendo. Quando alguém fala, né, de Thor, a gente entende ainda. Não é que simplesmente esse símbolo desapareceu. O que ele perde é o conceito de religião. Ele vai para uma questão de mitologia. Então, a gente, quando pensa nas mitologias, a gente esquece que algum dia essas mitologias foram religiões, foram conhecimentos que eram tomados como verdades absolutas, né? Mas, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente começa a perceber que essas verdades absolutas estão sendo colocadas no lugar errado. À medida que eu conheço de meteorologia, eu começo a entender que não tem bigorna nenhuma a ser batida no céu, né? Eu não preciso pensar em alguém batendo uma bigorna no céu. E a gente vai desmontando esses conhecimentos que são falhos, são parciais. Por que eu estou frisando que eles são parciais? Porque, de fato, assim,
o trovão, o relâmpago vão se dar por leis naturais. Mas por leis naturais que na época ninguém conhecia. Então, quando a gente não sabe como funciona, a gente atribui uma personalidade a isso. E a gente conhece isso, eu sempre brinco, né? Você desce, vai pegar o seu carro, vira a chave, ele não pega, e você diz assim, caramba, esse carro hoje quer me atrapalhar, só porque eu estou com um horário bem apertado, ele não quer funcionar. Se alguém chegar do seu lado e perguntar, você acha que o carro pensa? Você vai dizer, não, claro que não. Mas você acabou de agir como se ele pensasse. Então, a gente atribui personalidade, especialmente quando a gente não sabe o que está acontecendo. Então, como o carro é tão complicado que eu não sei o que é, quando ele falha, eu imagino como se fosse alguém que está tentando se comunicar comigo e atrapalhar a minha vida. A gente faz isso com o carro, com a chuva, com, sei lá, com todas as coisas possíveis que a gente vai atribuindo, muitas vezes, intenção para essas coisas. E assim sempre foi. Então, na antiguidade, vários fenômenos que eram desconhecidos foram vistos como deuses. Aí eu botei o Thor aí para lembrar a gente disso. É claro que, por isso que eu brinquei, daqui a 100 anos as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas eles já acreditavam que isso era Deus? Que bobagem que eles tinham. Tomara que seja assim, porque eu quero aprender muito mais coisa. Né? Eu quero voltar aqui, né, daqui a um tempo e aprender mais coisas e poder, né, até brincar assim, curtir exatamente a possibilidade de evoluir, não ficar repetindo só as mesmas coisas. Sobre o aspecto da filosofia, né, que tem a ver com como a gente lida com o conhecimento, né? Filosofia, no fim, significa amor à sabedoria, né? Ela vai estudar os problemas relacionados à existência, ao conhecimento, né? A verdade, valores morais, estéticos, mente e linguagem, né? Então, apesar da semelhança com a ciência, porque ela é racional, ela não se limita, a ciência tem uma restrição porque ela vai o tempo todo buscar a confirmação empírica daquilo que está sendo desenvolvido. Né? O que é a confirmação empírica? Eu não preciso só dizer o que eu acho que é, eu preciso dizer o que eu acho que é e provar isso através de experimentos, de fatos. A gente vai, ó, falando no Deu Trovão, começou a trovejar aqui. A gente vai e vai checar esse conhecimento. Quando a gente fala da filosofia, ela rompe com isso, não precisa, né? Porque ela vai tratar de coisas que não são falseáveis, não é possível experimentar. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do ser, do que é o ser, a gente está falando de metafísica, né? Então, metafísica, ontologia, cosmologia, e aí não tem como falsear. Eu não posso chegar e dizer, olha, o universo é assim, vamos experimentar, vou fazer um outro universo para poder checar isso. Não tem como. Tem coisas que eu tenho que imaginar e acreditar que são. Algum dia talvez seja possível verificar isso. Se a gente pensar no Einstein, tem uma experiência dele que foi clássica, porque foi comprovada aqui no Brasil, que diz, quando tiver um eclipse da Lua, você vai conseguir ver uma estrela que, na verdade, está atrás do Sol, porque a luz, quando passar pelo Sol, vai se curvar. E foi aqui no Brasil, no interior do Ceará. O pessoal veio, montou lá os telescópios e confirmaram que o Freud tinha dito na hora do eclipse total, era possível ver a estrela que estaria atrás do Sol. O Sol funcionava como se fosse uma lente, distorcia a luz, né? A filosofia do conhecimento tem a lógica, a epistemologia, que a gente trabalha com tudo isso. E a filosofia do trabalho está relacionada às questões éticas, né? De novo, eu me socorri lá do Carlos Ruiz, tem uma brincadeirinha aí, né, com Sócrates, a gente gosta muito de Sócrates, né? Afinal de contas é um dos precursores do espiritismo, e é Deus falando para Sócrates, então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus, possuo várias respostas para suas perguntas. Aí ele diz que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Porque é isso, quanto mais a gente aprende, na verdade, a gente vai descobrindo que não sabe as coisas. Aprender, diferente do que muita gente acha que aprender é construir certezas, aprender é diminuir os erros. O tempo todo existem coisas que eu não saberei. Por isso que eu comecei falando isso. Eu estou falando coisas de Deus que, com certeza, daqui a um tempo as pessoas vão achar ridículas. Como a gente acha alguém pensar que o trovão é um Deus, né? A ciência se prende, né, a um processo que é repetido sempre, né? Então tem o processo bonitinho para quem gosta da parte científica, né? Então a gente observa alguma coisa e isso vale para qualquer coisa, tá? Se a gente pensar nas nossas questões pessoais, também vale isso, tá? A gente observa uma coisa, levanta qual é o problema que tem ali, vai lá e colhe os dados, pergunta para as pessoas, vai ler, discute aquilo e tal, cria uma hipótese, se eu fizer isso, eu vou resolver esse tal problema, ou se eu fizer isso, eu vou saber o que está ocorrendo,
faço uma experiência, observo e verifico se a hipótese está certa ou não. Se estiver certo ou não, pode me conduzir a um problema novo. E aí começa a rodar o círculo de novo. O conhecimento científico vai se construindo assim, né? Por isso você vê que a gente vai, a cada descobrimento, na verdade, você descobre novos problemas para você estudar mais ainda. Não tem fim isso, graças a Deus. Vamos lá. Então, tem as diferenças entre os conhecimentos. Não me perdi, não, tá? Vou voltar lá a Deus. A filosofia é objetiva, né? Enquanto a ciência também é objetiva, e a religião é subjetiva, né? Ela não vai poder falar a respeito de coisas objetivas. A filosofia é imparcial e a ciência também. E a religião não, a religião é parcial, porque você já parte dizendo isso aqui eu tomo como base, isso aqui é verdade, né? Deus, reencarnação, muito pluralidade dos mundos, nossa, fugiu o termo. Esses são princípios da doutrina espírita que a gente parte deles. A gente não vai poder testar eles, não vai poder verificar, não vou poder ir lá e conversar com Deus para perguntar o que ele é. Eu não vou poder ir lá, né, e fazer experimentos com isso. Então, a gente parte desses fatos e constrói uma coisa. Por isso, parcial, né? Da filosofia vai tratar com argumentos, a ciência com fatos, a religião com a fé. A ciência necessita de comprovação e a religião não necessita de comprovação. Por isso que é tão complicado quando a gente termina perdendo essa fronteira que tem entre elas e tratando coisas que são científicas a partir da fé ou tratando coisas que são filosóficas como se fossem também objetos de fé. Não são, né? Tem vários assuntos que precisam ser discutidos e muitas vezes discutidos de uma forma filosófica, porque senão a gente puxa a brasa para a nossa sardinha e diz, não, tá bom, seria ótimo se todo mundo fosse espírita, então vou querer construir uma lei onde todo mundo seja obrigatoriamente espírita. Não. A religião é o contrário, ela é formada para as pessoas e não ao contrário. Então, assim, cada um tem o direito de ter a sua religião ou não ter religião. Isso não impede que ele faça as coisas boas, faça as coisas, seja impedido de fazer as coisas ruins do mesmo jeito. Esses três pensamentos, né, ou seja, um pensamento tem a ver com fé, outro que tem a ver com argumentação e outro tem a ver com a comprovação, eles são intercambiáveis. A gente vai construindo eles de uma forma intercambiável, né? Então, o que é mito vai para a filosofia, da filosofia vai para a ciência modifica a própria filosofia. Quando a gente descobre coisas, a gente passa a pensar outros conceitos na filosofia. A filosofia mexe com os mitos, no fim das contas. Então, eles são intercambiáveis, são permanentemente trocados a partir da evolução humana, essa própria evolução, né? Lembrando que Kardec, que era positivista, né, fez questão de botar lá, né, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente sempre sendo muito importante o estudo na doutrina e da doutrina. Ou seja, o estudo para eu checar se eu não estou falando de conceitos que não estão mais válidos, né? Seja filosóficos, seja científicos, e também estudar a doutrina para poder me aprofundar e não falar de coisas que são simplesmente coisas que eu acho, que eu penso que são, né? Afinal de contas, ciência e religião são as duas alavancas da inteligência humana, né? Uma revela as leis do mundo material e outra do mundo moral, né? As duas leis têm o mesmo princípio, que é Deus, e elas não podem se contradizer. Porque se tem o mesmo princípio, é Deus, elas não podem se contradizer, não pode ser uma para cada lado. Eu botei de propósito a imagem de Prometeu acorrentado. Prometeu, na lenda grega, seria quem trouxe o fogo dos deuses para a Terra, né? Que é interpretado como sendo o próprio conhecimento. E aí, por isso, ele foi condenado a ficar preso o tempo todo numa rocha e ser comido por um abutre, né? É muito estranho, porque eles não tinham nenhuma noção de anatomia, mas o abutre comia o fígado dele, que é o único órgão que se regenera no corpo humano, né? Você pode cortar metade do fígado, ele vai crescer até voltar a ser um fígado inteiro. Então é bem legal isso. Tem um conceito, né, que é da parte técnica, que é da cibernética, que vai falar do seguinte, que todo sistema que pretenda esclarecer a verdade tem de incluir ideias falsas, da mesma forma que é necessário colocar palavras e expressões para garantir a métrica de um verso.
Quando eu vou fazer uma música, muitas vezes eu tenho que enfiar uma palavrinha a mais ali para poder dar o número de sílabas certas. Da mesma forma, se eu começar a achar que o que eu sei explica tudo, esclarece toda a verdade, eu devo estar sempre atento, porque claro que ela não vai fazer isso. Se eu estou conseguindo algo que explica tudo, que não deixa nenhum espaço para o que vai ser conhecido, eu estou errado. Na verdade, eu criei um sistema só de pensamento que não pode estar de acordo com a própria realidade. Até porque tudo que é material muda. Então, vai havendo evolução de todas as coisas, inclusive do nosso conhecimento. Então, não dá para eu chegar e dizer, não, agora eu cheguei ao todo. Né? Eu, às vezes, brincava com algumas pessoas, as pessoas diziam, não, essa aqui é a Bíblia, toda a verdade está aqui. Eu falei, mas, poxa, tem tanta coisa, tem tanto livro escrito sobre tanta coisa de física, química, biologia, etc., e tudo isso está aí dentro? Não, é um livro. Né? É expressão, expresso em palavras humanas daquilo que as pessoas têm fé. Não é a verdade, porque se eu pretendo que ali esteja a verdade, eu estou colocando ideias falsas ali no meio. Né? Então, é importante a gente estar atento, até porque, né, a gente encontra lá no Evangelho, de tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo que lhe toca. Né? E aí eu botei uma citação de Da Vinci que diz que pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. Né? Então, vamos lá. Fazendo um resumão a respeito de Deus. Né? O que eu estava falando desde o início é que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Não tem como. Eu ainda estou muito primitivo para sequer pensar um Deus que eu possa achar que é próximo do que ele é. Né? Por mais que eu pense, eu termino conhecendo Deus através das suas obras. Né? Eu vou ter contato com Deus das suas obras. O que a gente vai saber da natureza divina? Né? Primeiro, Deus é suprema e soberana inteligência. Ok? Isso aí a gente toma por princípio, porque se houvesse uma inteligência maior do que Deus, então ele não seria Deus, Deus seria o outro. Né? Então a gente toma isso. A gente sabe muito bem, como espírito, que várias vezes a gente confunde espíritos de luz com Deus. A pessoa diz, não, eu vi Deus. Uma vez uma pessoa dizendo, não, eu sonhei com Deus e Deus me estendeu a mão. Eu falei, puxa, não devia ser Deus, devia ser algum espírito protetor, mas a pessoa achou que sonhou com Deus e Deus estendeu a mão. Não sei quantos dedos teria a mão de Deus. Né? Então, continuando. A gente vai conhecer, no fim das contas, Deus muito pelos aspectos negativos. Vamos lá. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Porque se ele tivesse um início ou um fim, existiria um momento do universo que não havia Deus, ou não haverá Deus. Então, Deus tem que ser eterno. A gente está pensando esse raciocínio pela via negativa. Eu digo, ele não pode ser, né, perene, ele não pode acabar, porque senão ele não seria Deus. Para ser Deus, ele tem que ser eterno. Perceba que eu estou falando isso justamente porque lá em cima a gente pensa que a gente não consegue sondar a natureza, que a gente consegue fazer raciocínios lógicos para pensar o que Deus tem que ser para ser Deus. Deus é imutável, também na mesma ordem de pensamento. Imagine que um dia você acordasse e a gravidade não existisse mais. Né? Simplesmente todos os mares evaporariam, iam para o espaço, a gente também flutuaria até morrer. Deus não pode ser alguém que muda, né? Que vai mudando de opinião, que vai mudando as suas leis à medida que as coisas se desenrolam, que nem a gente faz. Né? A gente aprende e muda o jeito de julgar as coisas. A gente, às vezes, sofre algum revés e começa a ter raiva de tudo, brigar com tudo. A gente é muito mutável. Quando o Kardec está falando sobre isso, ele está exatamente nesse ponto. Não, Deus não pode ser como nós. Deus não pode sair mudando de opinião. Hoje eu gosto, amanhã não. Hoje isso devia existir, amanhã não. Deus tem que ser imutável. Da mesma forma, como a matéria sempre muda, né, Deus tem que ser imaterial. Então, já de cara, não pode se pensar de Deus ter nenhum princípio material, nem fluido cósmico, etc. No fim das contas, ele consegue movimentar o fluido cósmico universal para fazer com que as coisas aconteçam, mas ele não é matéria, né? Ele não é da ordem do material. Da mesma forma, Deus é todo-poderoso. Porque se eu pensar um Deus que, no fim das contas, tem um oponente igual, eu não estou falando de Deus, eu estou falando de qualquer coisa, mas que não é Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Sim, porque a gente não consegue imaginar alguém que tenha feito tudo isso em harmonia e não seja justo e bom.
O que muitas vezes a gente duvida, né? A gente tem que ficar com isso sempre em mente, porque muitas vezes a gente vira e diz assim, não, eu não devia estar passando por isso, não. Isso aqui é demais para mim. Eu não sei o que eu fiz. Deus não sabia o que fez quando me fez isso. Me botou nesse emprego, me deu esse filho, me deu esse marido. A gente vai... Marido ou mulher, tá? Desculpa, eu fui sexista agora. Me deu esse marido, me deu essa mulher. A gente vai literalmente criando coisas que a gente questiona a própria decisão de Deus. Ou pede mesmo, né? Deus me ajuda, sei lá, a passar nessa prova. Não, estuda que você passa, porque a lei é essa, não é que ele vai lá e vai ajudar você a passar na prova. O que ele vai dar é persistência para você conseguir. Continuando, Deus é infinitamente perfeito, porque se não fosse, haveria coisas a mudar, e Deus é único, né? Então, esse é um resumão que a gente tem de Deus. Percebe que a gente fez tudo pelo negativo aí. E aí eu vou falar da nossa forma de pensar, porque ela carrega algumas coisas que é legal a gente pensar para poder até se dar conta de que aquilo que eu penso sobre Deus é transitório, né? Que isso vai mudar, que à medida que a natureza humana for evoluindo, a gente vai pensar Deus de outro jeito. À medida que nós tivermos mais encarnações, mais tecnologia também, mais conhecimento a respeito do funcionamento da natureza, maior desenvolvimento moral, a gente começa a fazer muitas outras coisas. Estou falando de desenvolvimento moral, porque a gente já fez muita bobagem desse tipo, né? De chegar e dizer, não, vamos atravessar o mundo. Os cruzados, eu sempre cito como as coisas mais estranhas. Vamos atravessar o mundo em nome de Deus e ir lá matar os infiéis. Eu não consigo achar em nenhum texto sagrado onde é que isso está escrito. Mas a gente interpretou assim e fez isso, né? Estou falando da gente porque é claro que nós estávamos por lá encarnados, né? Aproveitando que naquela época a rotação era rápida, a vida média era 30 anos, né? Então a gente tinha mais de encarnações possíveis, é claro que a gente estava por lá fazendo isso. Vamos falar um pouquinho da nossa ferramenta de pensar. Então, a gente fala. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o cérebro é parte do corpo, então ele é uma estrutura orgânica que tem suas restrições, como o corpo tem, né? A gente não tem nenhuma... O cérebro não é infinito, muito pelo contrário, tem. Então, vamos falar de algumas coisas do corpo primeiro. O nosso corpo tem restrições físicas, né? Todo mundo já deve ter recebido essa provocação pela internet, né, que ninguém consegue beijar o cotovelo, né? Não estou vendo todas as telinhas, mas eu garanto que alguém deve ter tentado agora, né? Ver se consegue beijar o cotovelo. Não dá. A gente não alcança o cotovelo, mesmo ele estando pertinho, a gente não alcança o cotovelo para beijar. Então, ninguém consegue beijar o próprio cotovelo. Tem uma lenda judaica que brinca com isso, né? Dizendo que a pessoa chegou no inferno, aí viu as pessoas sofrendo, que tinha uma mesa posta com muita comida e todos com fome, mas os cotovelos tinham sido virados ao contrário. Então, elas não conseguiam levar a comida à boca, né? E elas sofriam muito. E aí, depois ele chega no céu e vê a mesma situação. Ele diz, velho, não entendi. Aqui é a mesma situação, está todo mundo contente, e lá estava ruim, por quê? Ah, é que aqui eles já aprenderam a cada um alimentar o outro. Aí não tinha problema com o cotovelo estar ao contrário. Muito pelo contrário, ficava até mais fácil, né? Então, assim, é uma restrição que a gente se dá conta e que a gente fica muitas vezes assim, tentando ver se consegue contrapor e não consegue. Do mesmo jeito, a gente tem restrições neurológicas. Isso é uma brincadeirinha. Se vocês quiserem fazer, melhor ainda, né? Se você estiver sentado, você começa a fazer círculos com o seu pé direito no sentido do ponteiro do relógio. Enquanto estiver fazendo isso, tenta desenhar um 6. Tentaram? Não sei, que eu não estou vendo o chat. Normalmente, o movimento do pé vai mudar, porque são áreas muito próximas, né? Fisiológica, no cérebro, elas têm representações muito próximas. Então, a não ser que eu treine muito, eu não consigo fazer um movimento com o pé e outro com a mão oposto. Eu termino misturando os dois e fazendo só. É uma restrição neurológica que a gente tem. Também a gente tem restrições simbólicas. Vamos lá. Essa é mais difícil, essa é melhor ao vivo, né? Mas é uma sequência de contas para a gente fazer. 15 mais 6, pausa para o pessoal resolver. 56 mais 3, 89 mais 2, vai ficar mais difícil. 12 mais 53, 75 mais 26, 25 mais 52, 63 mais 32, 123 mais 5, e agora eu queria que vocês pensassem numa ferramenta e numa cor. Pensaram? Boa parte do pessoal deve ter pensado no martelo e vermelho.
né? Por que isso? Se não foi vermelho, foi algo parecido, né? Se não foi um martelo, foi uma chave de fenda, né? Mas a maioria deve ter pensado em martelo e vermelho. Quando eu estou fazendo uma tarefa e alguém me pergunta sobre qualquer outra coisa, eu vou buscar a resposta que tem a melhor chance de dar certo. Só que esse melhor chance de dar certo, eu estou calculando as experiências passadas. Eu brinquei, provavelmente ninguém disse uma turquês caramelo. Ninguém vai fazer isso, né? A gente termina dizendo martelo, chave de fenda, né? Alicate, no máximo, a cor verde, amarelo, vermelho, pronto, acabou. A gente não vai muito adiante nisso porque a gente entende que tem que responder aquilo o mais rápido possível e responde em cima das nossas experiências passadas. Já dá para ver que a gente tende a ser bastante preconceituoso, porque a gente vai buscar as experiências que ocorreram mais. E aí, muitas vezes, a gente não atende as coisas. Vamos falar, então, sobre esse homem velho que a gente tenta, muitas vezes, fazer ir embora, né? Ele tem as mesmas coisas que a gente estava falando do corpo. A gente tem restrições físicas também quando a gente fala, por exemplo, do pensamento e da linguagem. Como a gente lê o mundo, né, a partir de sujeito, verbo, predicado, que é a própria representação desse corpo que a gente habita, né? A gente olha pelos olhos e vê as mãos fazendo coisa no mundo. Sujeito, verbo, predicado, né? Então, a gente narra aí das línguas todas humanas, poucas escapam dessas, poucas mesmo. São muitas línguas, a maioria é sujeito, verbo, predicado. É uma restrição que é física e que termina se desembocando na restrição também de pensamento. Tanto é que quando a gente vê alguma coisa, a gente quer sempre descobrir quem é o culpado daquilo, né? Sempre a gente só pensa que alguém fez algo. Na verdade, ninguém faz algo, porque o algo que foi feito é produto de todo o comportamento de uma sociedade, né? Tem alguém que às vezes é o gatilho, mas só vai ocorrer. Para deixar engraçadinho, eu botei a Mônica falando com o Cebolinha, dizendo que Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. E o Cebolinha responde, que fofoquelo, né? Afinal de contas, a gente vive isso. Também temos restrições neurológicas. A gente veio de animais gregários, né? Então, a gente olha o mundo e quer organizar o mundo hierarquicamente. Tem que ter um chefe. Isso é típico no centro espírita. O pessoal entra, em vez de perguntar que trabalho eu posso fazer, pergunta quem é o presidente da casa. Não é assim que funciona? Aí você apresenta o presidente da casa, aí sim que ele se disponibiliza. A pessoa quer saber quem é que manda, quem obedece. Boa parte das vezes, quando a gente briga em casa com os filhos, a gente está brigando porque a gente está se sentindo ameaçado nesse aspecto. Eu estou mandando e ele não está obedecendo, então ele está virando a hierarquia, não pode isso. Às vezes pode, né? Até porque as crianças hoje em dia têm algumas capacidades que a gente não tem. Esse negócio de compartilhar a tela, quem me ensinou foi meu filho mais novo, né? Falou, não, pai, vou te mostrar como é que faz, que eu já vi você falando mais de uma vez que não consegue. Aí veio aqui e mostrou em 2 tempos. Falei, que legal. Inclusive, quando compartilha com som também, né? Que eu já tinha tentado uma vez e Deus, eu estava passando o vídeo, a pessoa disse, não tem som. Eu falei, caramba, então tá, então tira o vídeo. A gente tem essa restrição, a gente olha o mundo hierarquicamente sempre. Da mesma forma, quando pensa no mundo espiritual, a gente pensa em poucos espíritos evoluídos e muitos espíritos primitivos. E não é assim que funciona, porque isso é uma condição que ocorre em uma situação que as pessoas morrem. Então, assim, você tem muita gente sem experiência e pouca gente com experiência, cada vez menos. Mas isso está incluindo a morte, né? Por isso forma-se uma pirâmide etária. Só que no mundo dos espíritos não tem morte. À medida que eu evoluo, né, você vai indo. E no fim, com a tendência final, é você ter. E aí é sempre uma pergunta que o pessoal faz: será que tem mentor para todo mundo? Claro que tem. Porque no mundo dos espíritos não é uma pirâmide, né? Isso é um cilindro, né? Não tem menos gente mais evoluída do que menos evoluída. Tem uma corrente permanente de pessoas que vão desde o mais angelical até o mais primitivo, um ajudando o outro. Então não adianta, se a gente já evoluiu um pouquinho, tem que achar quem é que a gente tem que ajudar, ok? Não dá para dizer assim, não, eu não consigo ajudar ninguém. Consegue, né? Mais uma ainda. Também tem uma restrição simbólica, igual aquela outra que eu fiz do martelo. O pensamento, a gente pensa sempre num sistema de representações binário, sim ou não. Por isso a gente divide as coisas em bom e mal, certo e errado, amigo e inimigo, né? Vai dividindo tudo isso. Não tem jeito. Você pega em qualquer coisa, seja no esporte, tem sempre dois times muito grandes que quase que levam toda a torcida, né? Vasco, Flamengo, que eu botei, ou Grêmio Internacional, para quem é do Sul.
Ou na política também, republicano ou democrata, e eu não vou falar da política brasileira porque sempre dá confusão, certo? A gente tem que pensar isso no âmbito privado. Então, vamos lá. Isso tudo que eu estou falando tem a ver com uma revelação científica que fez com que a gente conhecesse o funcionamento do cérebro, conhecesse o funcionamento da linguagem, e a gente vai indo. A revelação científica, diferente lá da revelação religiosa, ela não se dá desse jeito. Mas tem também um revelador, que é sempre um mestre, um professor que vai lá e vai ensinar o que aquelas outras pessoas não sabem, né? Nem teriam a possibilidade de descobrir por si mesmo, porque esse é o foco. Não é chegar lá e dizer, olha, isso que você sabe está errado. Não. Você vai ensinar coisas novas que ele não teria como descobrir. Né? Quem é que vai ter microscópio em casa para poder olhar as bactérias? Não vai. Alguém tem que me dizer, olha, existem bactérias, existem, né, seres pequenos que são capazes de provocar, existem seres menores ainda, que são os vírus. Né? Se a gente não tentar cobrir, né, as nossas cutículas de saliva, a gente vai contaminar a gente. São valores que, se não me ensinarem, eu não sei. Literalmente, eu não sei. Né? E isso evolui, junto com os seres humanos, evolui. A gente tem exemplos disso em todas as ciências que vêm de coisas, às vezes, que a gente nem lembra mais. A astronomia, por exemplo, vem da astrologia. A química veio da alquimia, né? Que foi o início desse conhecimento. A anatomia, fisiologia, zoologia, botânica, mineralogia só pode ser ciência à medida que ela usa os princípios que a física e a química trouxeram. Né? A gente vai, a geologia, sem a astronomia, a física, a química, também faltaria elementos para ela poder conseguir descobrir as coisas. Né? Assim, as pessoas precisam das informações para poder conhecer as coisas. E é isso que vai acontecendo. Não é à toa que Newton dizia que nós estamos sobre os ombros de gigantes. Né? As pessoas vão desenvolvendo o conhecimento e a gente usufrui do que elas desenvolveram e vai adiante. Né? Então, vamos lá. Isso aí é de Kardec, né? Que o espiritismo, caminhando de par a par com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Né? Então, assim, a gente tem que ter sempre essa frase de Kardec na cabeça, porque a gente tende, às vezes, a fazer o oposto, querer fazer com que aquilo que a gente já acredita, já sabe, se mantenha. Vamos lá, mais um pouquinho. Conhecimento da lei natural, no fim. A gente falou das leis naturais, então, assim, todo mundo pode conhecer as leis naturais, mas nem todo mundo compreende. Né? A gente joga bola, jogando bola um para o outro, mas pouca gente sabe como a física descreve isso. Eu sempre brinco uma vez com um chute de efeito que eu vi que a bola fez um S. Ela fez uma curva para a direita, depois fez a curva para a esquerda e entrou lá no gol. Né? E eu fiquei pensando, caramba, que rotação o cara teve que dar na bola para poder usar a velocidade certa e a bola fazer esse S. Né? Ele não sabe calcular isso. Espero que não falte luz aqui. Se faltar a luz, eu vou para o monitor para poder continuar. Tá? Ele não sabe como fez isso, né? Mas ele sabe fazê-lo. Ele vai lá e faz. Né? Outras pessoas vão lá e entendem aquilo. Ela está escrita na consciência, né? A nossa responsabilidade é proporcional aos meios que dispõe de conhecer o que é o bem e o mal. Então, a gente não vai cobrar de espíritos muito mais atrasados, coisas que às vezes eles faziam, né? Mas a gente que já conhece, já sabe das coisas, já entende a importância de vários conceitos, a gente vai ser cobrado disso, seja lá do que for que a gente está falando, por exemplo, da própria responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, tudo isso já é conhecida para a gente, não dá para ignorar. Né? Assim, ela é revelada para o progresso da humanidade, no fim das contas, e aí a gente tem que lembrar que Jesus já trazia essas coisas, mas de uma forma de parábolas, de alegorias, né? Para poder que as pessoas todas pudessem ter conhecimento. Isso é legal da gente entender, porque todos conseguem entender a lei, desde que ela seja falada de uma forma que eles possam captar. Se eu tentar fazer uma linguagem muito fechada, muito hermética, as pessoas não conseguem, né? E mesmo os homens de gênio também cometem alguns deslizes. Por exemplo, Aristóteles, que a gente conhece, classificação, você fala tanto dele, ele pensou da seguinte coisa: se Deus é perfeito, que a gente acabou de falar agora há pouco, e é perfeito em todos os seus atributos,
ele não pode pensar no homem, porque seria pensar no que é imperfeito, e aí o pensamento de Deus mudaria. Então, olha a conclusão dele, que ele não conhece ou não faz nada sobre o mundo imperfeito, ele apenas foi o primeiro motor. Ele botou as coisas para andar e simplesmente foi dormir, acabou, deixou a gente abandonado. Isso é Aristóteles pensando, imagine, né? O Nietzsche, né, que também é um filósofo excelente, mas ele tropeçou na questão do livre-arbítrio, né? Ele diz, se o homem é senhor do seu destino, então Deus não existe, Deus está morto. Né? A ideia de que Deus seria a regra que empurra o homem para alguma coisa, né? Aí eu brinquei isso aí porque isso foi uma confusão que deu lá quando eu tinha 15 anos, na Mocidade Espírita ainda, né? Porque estávamos a gente discutindo, aí eu comentei isso aí assim, olha, se Deus cria, ele transforma potência em ato. Então ele evolui, né? Não, esses são conceitos que a gente termina tendo justamente por conta daquela coisa do pensamento binário, do sim ou não. A gente, quando pensa em evoluir, pensa numa coisa que sai do imperfeito para o perfeito. Aí Deus está fora disso. Né? Ao mesmo tempo, é claro que Deus vai sempre criando coisas novas. Então, assim, não é que ele mude, não é que ele vai evoluir, mas ele simplesmente vai fazendo cada vez mais coisas novas. A gente que está limitado nesse pensamento, sim ou não. Né? Então, ainda adiante, a verdade é como a luz. Né? O homem precisa se habituar a ela e pouco a pouco, senão, ao contrário, fica deslumbrado, como esses exemplos que eu dei. Um bom exemplo é Einstein, por exemplo, né, que pensou coisas que eram, né, assim, para alguém que só tinha, né, lápis de papel para pensar isso, é impressionante. Né? Ele pensou sobre a relatividade restrita, né, falando do espaço e o tempo serem dimensões que se contraem, se expandem, que é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade para pensar. O tempo é uma dimensão criada no início do universo. Então, quando a gente pergunta, às vezes, o que tinha antes do início do universo, não faz sentido, porque o tempo foi criado junto com o universo. Isso é realmente de deixar a cabeça com um nó. Mas a gente pensa como antes e depois, porque, para nós, o tempo corre de uma forma imutável. O tempo flui, mas o tempo é uma dimensão como qualquer outra. Né? Então, a gente tem que... E só se descobriu isso quando se descobriu que as coisas intercambiavam espaço e tempo entre eles. Depois ele ainda faz a relatividade geral, que vai perceber que a gravidade, na verdade, não é uma força, uma distorção do tempo, né? Eu botei o Heisenberg, que vai falar do princípio da incerteza. Opa, mais um papo assim. Né? Que diz que quando você tenta descobrir a velocidade de uma partícula subatômica, né? Uma partícula, você perde a posição dela, e quando você tenta descobrir a posição, você perde a velocidade. Né? E aí, como a gente se deslumbrou com isso, que a gente vira e mexe, ouve alguém dizendo, não, Einstein disse que tudo é relativo. Não, ele não disse que tudo é relativo. Isso foi alguém pegando uma ideia que era completamente complexa e traduzindo isso numa frase para se justificar de outras coisas. Não tem nada de Einstein dizer que tudo é relativo. Nem dizer que, como nada pode ser afirmado, conforme disse o Heisenberg, então pode qualquer coisa. Então, o que puder... Não, né? Também não é assim. Né? Einstein demonstra bem isso, quando ele vem e brinca da seguinte forma, quando perguntaram a ele sobre Deus. Ele diz assim, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, pois Deus não joga dados. Né? Ele está falando justamente que ele ainda não construiu um pensamento que pudesse excluir Deus, porque não tem como excluir. Né? Deus vai estar sempre lá, cada vez num lugar mais refinado, mas vai estar sempre lá. Né? E aí ele diz também, talvez Deus não queira ser observado. Acho que ele não gosta de curiosos, que é uma brincadeira bem interessante, né? A gente pensar. Quando a gente começa a querer definir muito o que é Deus, a gente tropeça nessa coisa aí. Talvez Deus não goste de curiosos, né? Não quer que ninguém defina o que ele é. Lá na questão 628, né? A resposta à questão 628 é que, para o estudioso do Livro dos Espíritos, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição que seja desprezível quando entendidas à luz da doutrina. Ainda por conta daquele pensamento sim ou não, a gente costuma achar que o novo destrói o velho, mas o novo complementa o velho. A gente tem as coisas antigas que não são compreensíveis, que vão ser explicadas, mas não desaparecem. Eu brinco com isso, assim, tem um tratado científico lá da Idade Média que dizia que ratos eram criados espontaneamente e você podia provar isso colocando
uma pilha de roupa suja no Sereno durante 2 semanas, que você podia procurar lá que ratos teriam sido gerados nessa pilha. Bom, é claro que essa experiência funciona até hoje, né? Você juntar uma pilha de roupa suja, botar no meio do Sereno, deixar lá à vontade, quando você bobear, virou ninho de rato. Mas não porque eles surgiram ali espontaneamente, né? Então, até adiantei isso, falei que o tempo é uma dimensão também, né? E foi criado por Deus, né? E aí, quando a gente pensa nisso, dá um rolo, mas a gente conhece uma coisa que ajuda a entender isso, né? A gente fala muito de filmes de longa e curta-metragem, porque, no fim das contas, a gente está convertendo o tempo em comprimento, já que ele reproduz um monte de figurinhas. A gente fala num filme longa-metragem quando ele tem muitos metros de fita, só que não tem mais fita, não tem mais nada, e a gente continua a chamar de longa-metragem e curta-metragem, né? A gente está trocando o tempo por espaço. Quando a gente pensa no filme, a gente vai pensar que dá para entender melhor. Por exemplo, a questão do tempo ser mutável. Você tem o tempo dos personagens, onde a história se desenvolve, né? Você tem o tempo do espectador, que você pode ver o filme várias vezes. Aí eu coloquei até um filme que eu adoro aí, que é A Rosa Púrpura do Cairo, onde o personagem termina se compadecendo da moça que está chorando no cinema e sai da tela, e aí provoca uma revolução, porque aí os filmes não podem mais acabar. É um filme bem interessante, bem antigo e bem interessante sobre essa questão, assim, né? Mas é o tempo do espectador. Eu posso ver aquele filme 10 vezes. Aí cada vez que eu vejo um detalhe maior, tal, mas é um tempo diferente. Tem o tempo do crítico também, que muitas vezes ele vai pensar coisas sobre o filme a partir de outras coisas, até a partir de como ele provoca reações. E tem o tempo do diretor. Todos eles estão dentro da mesma dimensão do tempo, mas, por incrível que pareça, está parecendo trocadilho. Ao mesmo tempo, eles não são tempos iguais, né? O tempo da história não é o tempo de quem assiste, não é o tempo do crítico, que vai ter que produzir um texto a respeito daquilo, não é o tempo do diretor, que elabora isso de um jeito, muitas vezes, completamente fora de ordem, a ponto de, muitas vezes, os atores de cinema não sabem qual é a história que estão gravando, porque eles gravam aquilo tudo picotado, ele não consegue nem ter uma noção da história, certo? Ainda sobre a lei natural, o homem infeliz, quando ela se afasta, ela é eterna, ela é eterna e imutável, e a gente tem que um sábio estuda as leis da matéria e um homem de bem estuda as da alma, né? Elas são apropriadas a cada mundo, elas vão mudando a cada mundo, né? Então, em outros mundos, a gente vai ter outras leis morais, a gente vai ter que estão apropriadas àquele mundo. O mundo mais evoluído, muitas coisas que são toleradas no mundo primitivo não serão, né? Então, a gente precisa ir se preparando para ir em frente. Já no finzinho, vamos lá. Então, quando a gente falou tanto de lei natural, Deus então vai ficar preocupado com cada homem pessoalmente? Deus vai estar naquele lugar do olho que tudo vê, atrás da gente, anotando as coisas que a gente fez de errado, para depois desencarnar e dizer, olha, você errou aqui, ali, lá. Não, né? No fim das contas, Deus se ocupa com tudo que ele criou, mas nada é destituído de valor, né? Mas ele não vai precisar... Aqui, ó. Deixa eu botar logo a resposta aqui. Ele não vai precisar construir um julgamento para cada um. Eu botei no exemplo bem típico, até que fala de perto de mim, né? Às vezes, assim, quando o homem comete um excesso, a lei de Deus já provoca o próprio resultado. A gente não tem uma questão que vai dizer assim, não, a lei de Deus tem que ser aplicada individualmente. Eu tenho que chegar lá e dizer que aquela pessoa está certa ou errada, julgá-lo, como a gente muitas vezes pensa num juízo final que chega lá e diz, não, você para lá e você para cá, você para lá e você para cá, né? Isso foi tão falso, falseou tanto que, mesmo dentro dos pensamentos católicos, que era você para lá, você para cá, a pessoa disse, não, mas deve ter um meio caminho, né? Deve ter ali, sei lá, um purgatório que dê para ficar um tempo, né? Um pensamento muito estranho quando a gente pensa de alguém eterno. Qual o tempo que vai levar? A gente descobriu, ouvindo os espíritos, que não era isso. Na verdade, a gente volta, e aí vai evoluindo até o ponto de não precisar mais encarnar nesse planeta e vai encarnar em outro. Não precisar encarnar em outro planeta e vai até que finalmente a gente não precisa mais encarnar, né? Bom, acho que eu terminei até na hora. Só tenho a agradecer aí. Deixa eu tirar o teu compartilhamento. Peraí, Na deixa eu tirar aqui. verdade,